E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Revolução Russa. A Revolução Russa foi o processo revolucionário por meio do qual a Rússia deixou de ser uma monarquia absolutista, governada apenas pelo Czares Romanov, e se tornou uma república socialista, a União Soviética. Após movimentos operários revolucionários ocorridos no contexto da desastrosa participação russa na Primeira Guerra Mundial, o governo czarista foi deposto e em seu lugar foi construída a União Soviética. A Revolução Russa foi a culminação de um processo histórico bastante longo, com raízes no século XIX. Para compreender, nós temos que entender que a situação da Rússia no final do século XIX e no início do século XX era bastante diferente do restante da Europa, porque o país não tinha passado pelos processos de revolução liberal que desmontavam as monarquias absolutistas, criando governo representativo, e nem pela Revolução Industrial, que desmontou a estrutura servil camponesa e aí criou o operário urbano. O panorama russo era bastante diferente daquele encontrado em outros países europeus também. O governo era monarquia absolutista, liderado pela família Romanov, em um modelo chamado czarismo. A população era majoritariamente agrária e vivia no campo. A partir da década de 1860, deu início à Revolução Industrial no país por iniciativa do próprio César, o que levaria ao rápido desenvolvimento de centros urbanos como São Petersburgo, com indústria siderúrgica, e Moscou, com indústria têxtil. Diante do rápido desenvolvimento industrial, as questões sociais já vividas em outros países europeus também ocorreram no solo russo. No contexto, organizou-se o Partido Operário Social Democrata Russo de 1898, relacionado aos grupos sociais críticos e às condições impostas pela industrialização. E dentro da teoria marxista, existem etapas revolucionárias a serem cumpridas na construção do comunismo e a necessidade de definir em qual etapa a Rússia estaria, o que implicaria uma organização ou outra revolução. E aí o partido dividiu em dois grupos, que era o Mensheviks, que era o grupo liderado por Julius Martov, que entendia que o socialismo deveria ser construído com base no controle das instituições por meio da política e do desenvolvimento econômico. E o Bolcheviks, que, por outro lado, ele liderava por Vladimir Lenin, que defendiam uma revolução socialista imediata, fruto da aliança de operários e camponeses. A Revolução Russa teve as causas, que foram a crise da monarquia absolutista cesarista, a rápida industrialização que aprofundou as desigualdades políticas e sociais, a organização de movimento socialista revolucionário. O início do século XX foi marcado por eventos que contestavam a ordem cesarista, ou seja, todos violentamente reprimidos. Foi o caso de Domingo Sangrento e da revolta do encouraçado Potemkin, ambos em 1905. No primeiro, uma manifestação pacífica de operários reivindicando participação política e melhores condições foi duramente reprimida. O segundo, motivado pela prática de castigos físicos e más condições de alimentação, gerou uma violenta repressão. Diante desse cenário, o governo de César Nicolau II Romanov decidiu criar estruturas representativas em seu governo, que foi organizado a Duma, uma assembleia legislativa formada por mencheviques que deliberaria sobre direitos e liberdades civis, quando convocado. Paralelamente, organizavam-se os sovietes, conselhos operários formados por trabalhadores de orientação bolchevique, crítico ao governo e às ações da Duma. Todo o cenário tenso piorou ainda mais com o início da Primeira Guerra Mundial de 1914, que foi até 1918. A participação russa desde o início do conflito foi desastrosa, agravando as crises internas.
Revolução de Fevereiro, que foi a Revolução Branca, né? Em fevereiro de 1917, o César abdicou de todo o seu poder após tantos problemas como a crise econômica, derrotas em batalhas importantes e reiteradas manifestações da população durante anos. Assumiu então o governo provisório, que funcionou como um parlamento liberal europeu. À frente desse governo estava Alexandre Kerensky, que era socialista, porém reformista. Menchevique, como vimos, esse período é chamado de República da Duma, Revolução de Fevereiro, Revolução Branca ou ainda Revolução Menchevique. Entretanto, a Rússia não tinha saído da guerra e as pessoas ainda passavam fome. Logo, seriam necessárias outras mudanças. Com isso, a oposição bolchevique se fortaleceu nos sovietes. Liderado por Lenin e Trotsky, sobre o alemão Pão, Paz e Terra, indicava, além da saída da guerra, a redistribuição, expropriação e divisão das grandes propriedades de terra, a fim de ajustar o fornecimento interno de comida para a população. Paralelamente, a Guarda Vermelha ia sendo formada por Trotsky. Não sei falar isso. Posteriormente, esse guarda passou a se chamar Exército Vermelho. Pós-revolução, até então ele era um grupo revolucionário e armado dos bolcheviques, que visava a tomada do poder. Revolução de Outubro, Revolução Vermelha. Em 7 de novembro de 1917, ou 25 de outubro, no calendário juliano, que a Rússia ainda usava, os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno, bombardeando-o e depois todos os outros prédios repúblicos russos, que passaram a ser chamados de Conselhos de Comissários de Povo. Kerensky Menchevique, que estava à frente do governo provisório, fugiu. E assim teve início o governo bolchevique, cuja primeira publicação oficial foi Apelo aos Trabalhadores e Camponeses, de Lenin, primeiro governante revolucionário. Por meio dela foi dado todo o poder aos sovietes. Uma das primeiras medidas foi também retirar o país da Primeira Guerra Mundial. Consequências da Revolução Russa. Não é um fato histórico que possa ser explicado apenas pela sucessão de acontecimentos, pois vimos suas consequências até no mínimo de 1989, com a queda do Muro de Berlim, ou para alguns até hoje. Mas as consequências imediatas nós temos a nacionalização de todas as indústrias e bancos russos, saída da guerra com a perda de territórios como a Letônia, Lituânia, Estônia, Finlândia, Ucrânia e Polônia, e a redistribuição das terras no campo. E outra consequência também foi a Guerra Civil Russa.